Já está. Tá. Então, olá, olá a todos, boa tarde. Nós somos o Falatório e, como já vem a ser habitual, estamos novamente reunidos ao dia de hoje, à segunda-feira, em direto para mais um diálogo. Hoje vamos ter um tema que também é bastante importante e que nos interessa a todos. Portanto, o tema de hoje é intitulado de Poucos Abraços, Muitos Laços, sobre as relações interpessoais e o Covid-19. Como de costume, temos connosco a professora doutora Isabel Mesquita, que é professora auxiliar na Universidade de Évora, é psicoterapeuta e psicanalista, e para se juntar aqui a este diálogo, temos o convidado de hoje, que é alguém também que já conhecemos, é o professor doutor Nuno Amado, é psicólogo clínico, investigador e candidato a psicanalista. Exerce também psicoterapia em prática privada e é escritor. E alguns dos seus livros, não sei se o professor Nuno pode mostrar agora. Antes do bom dia. Eu depois falo mais neles à frente. Ok, obrigada. O artista de hoje merece um enorme agradecimento da nossa parte, é o Rui Serra. Obrigada pela tua presença, Rui. O Rui teve uma grande influência aqui no nosso crescimento e foi quem possibilitou o início destas sessões, ainda que na FNAC, mas foi bastante importante. Portanto, aqui um agradecimento muito especial ao Rui. E obrigada também por participares aqui nos nossos falatórios. Deixo então também um agradecimento especial ao professor Dr. Nuno Amado, que também se mostrou disponível para participar e é um gosto também tê-lo aqui connosco. Ainda por cima, conhecendo nós também da universidade, que é um sítio que nos liga a todos. E como não poderia também deixar de ser, um agradecimento novamente à professora Isabel Mesquita por nos acompanhar nesta caminhada que já vai ser longa. E mais uma vez também agradecer à doutora Patrícia Câmara que tem possibilitado as nossas sessões. Obrigada também. E eu agora passava a palavra, se calhar, à professora Isabel Mesquita. O que é que acha para iniciar? Olá, boa tarde a todos. Agradecer também aqui a todas vós por esta organização e muito especialmente aqui à participação do colega professor doutor Nuno Amado e também aqui ao artista Rui que de facto nos abriu as portas da FNAC para nós começarmos com este falatório, não é? E que vem agora estar aqui num outro papel enquanto artista. Bom, esta ideia de fazermos sobre esta temática aqui um falatório sobre os laços e os abraços. Abraços é uma palavra que tem surgido muito ultimamente, não é? Esta queixa das pessoas não se terem podido abraçar mais e que pensámos nós aqui que seria importante falar sobre o que significa também esta importância da relação com o outro, não é? Que era uma relação ao nível, se calhar, mais do toque, mas que nós queríamos dar um ênfase aqui à importância das relações a um outro nível, ao nível mais interno, não é? Que laços é que nós estabelecemos na nossa vida e que laços é que são verdadeiros e o que é que nos une realmente aos outros, porque abraçar, nós até podemos abraçar muitas pessoas sem que estejamos verdadeiramente ligadas a elas, não é? Mas eu começava e ia só dizer 2 ou 3 coisas assim que me surgem como sendo importante para nós falarmos aqui e depois vou dar a palavra ao professor Nuno Amado. Mas, primeiro, considero que é sempre importante e o primeiro laço que nós temos que estabelecer é connosco próprios, não é? Primeiro nós temos que ter conhecimento de nós próprios para depois podermos ligar ao outro, para sabermos o que é que também temos para dar ao outro e o que é que desejamos do outro. Portanto, este conhecimento de si
é sempre fundamental. E é curioso que neste tempo que tivemos aqui de confinamento, que esperava-se que houvesse aqui um tempo também que as pessoas pudessem voltar para si, não é? Estar mais consigo, porque é muitas vezes na solidão que nós nos encontramos mais. Curiosamente, as pessoas têm sempre muito medo da solidão, mas a solidão também tem esta possibilidade, ou também nos dá esta possibilidade de confronto connosco, com aquilo que nós gostamos e com aquilo que nós também não gostamos tanto, não é? Mas que é importante para nós depois partirmos para a relação com o outro com maior confiança, com maior conhecimento de nós próprios, porque senão parece-me que só há duas soluções quando nós não nos conhecemos bem, que é, se eu não conheço muito acerca de mim próprio, é a relação com o outro que me vai definir um bocado, não é? Ou então, ou me define, o outro é que decide em que lugar é que eu me coloco, não é? Ou então eu também posso fazer uma inversão e eu é que passo a colocar só o outro num determinado lugar que eu desejo. E, portanto, não há aqui uma coisa de simetria e de possibilidade de troca, que eu acho que é o que caracteriza os verdadeiros laços. Claro que nós, para falarmos disto, também temos que ir sempre um bocadinho à infância, que é onde se começam a construir primeiro os nossos laços, não é? Embora depois tudo isto é transformável, não é? Não sei que ideia tens tu, Nuno, acerca disso, embora eu não me parece, ou não tenha esta ideia, muito passada em muitas áreas, muitas correntes da psicologia e até mesmo da psicanálise, de que não há uma modificação destes primeiros vínculos, não é? Os primeiros vínculos são importantes, mas depois eles vão sendo alterados, transformados, ou é suposto que haja, portanto, este alargar da experiência relacional que vá modificando a representação que nós temos das relações com os outros, não é? Mas esta relação interna que nós temos e que construímos desde cedo, muitas vezes vai contaminar esta relação com os outros, não é? Ou seja, muitas vezes as versões que nós temos da relação com os outros são versões que estão muito alteradas, muito parcializadas por causa destas primeiras representações que nós criamos, não é? E que vêm das relações significativas da infância. Portanto, só aqui para tornar isto um bocadinho mais objetivo, aspectos importantes nos laços e na relação com os outros, a confiança em si, para depois, e a confiança no outro, que também é importante, para que depois se defina o que é que se pretende na relação, porque não pode ser nem o outro a definir, nem eu a definir o outro. E eu também tenho que ter conhecimento do que é que eu contribuo para o outro, não é? Do que é que eu contribuo para a relação com o outro. Só aqui só mais um aspecto que tinha tomado aqui nota, que é, porque se não há este conhecimento e se não há esta consciência, a relação com o outro é mais agida e de facto pode haver muitos abraços sem que haja uma verdadeira relação depois com verdadeiros laços e até uma verdadeira relação de intimidade. Não sei, passava-te agora talvez a palavra para depois irmos construindo aqui também um... Sim. Primeiro agradecer muito o convite, é sempre bom voltar a Évora, nem que seja nesta forma virtual. Sim, eu concordo contigo na ideia de que não acho que seja que a vida acaba aos 5 anos de idade e, portanto, a relação com a mãe ou com o pai determine tudo para todo o sempre. Embora tenha um peso enorme e para algumas pessoas, felizmente ou infelizmente, a sombra pode ficar até ao fim da vida, outras podem se livrar das sombras. Mas acredito na possibilidade de mudança e acredito nas relações como grandes potenciais fatores de mudança, como naqueles amores transformativos. Acho que toda a ideia do cinema romântico e da literatura romântica ou qualquer coisa, que se calhar cria também uma expectativa desmedida nas pessoas, é que a relação vai transformar a pessoa e vai tapar os buracos que estavam lá, vai fazer florescer coisas
onde era terreno seco, e a ideia é que vai fazer isto de forma, a ideia que eu acho perniciosa um bocado dos filmes, e por isso é que os contos de fadas casaram-se e viveram felizes para sempre, porque é como tu dizes, eu acho que eu não gosto da palavra negociação, mas há sempre um balanço, há sempre um equilíbrio da balança entre mim e o outro, entre aquilo que eu quero ver na televisão e o outro quer ver na televisão, entre dos mais pequenos aos maiores pormenores. E às vezes é fácil para certas pessoas cederem o controle ao outro, e portanto aquilo que o outro ou a outra quiser está bem, está maravilhoso, e eu abdico, não é abdico de mim, ou preservo um bocadinho de mim abdicando de outras partes. Mas pode ser um pacto do demo, não é? Eu acho é que o interessante da pandemia, uma das muitas coisas interessantes que há, é que, por um lado, há pessoas que estão a experimentar estar sozinhas como nunca estiveram. Porque sempre puderam, principalmente nos primeiros 15 dias, nas primeiras 3 semanas, não é? Houve pessoas que sempre, cuja casa era um local de paragem para trocar de roupa, para comer qualquer coisa, e a vida era toda lá fora, com outras pessoas, e havia todo o ruído das outras pessoas e das atividades. Toda a gente conhece aquelas pessoas que vão de atividade em atividade, tem o grupo do yoga, o grupo de não sei do quê, o grupo não sei do quê, portanto, e para estas pessoas, não é? 2, 3 semanas, por mais zooms que se faça, por mais Facebooks, mensagens, etc, etc, a experiência de ser um corpo sozinho num espaço pode ser uma coisa aterradora. Eu acho que muitas pessoas tiveram, muitas não sei, mas algumas tiveram que estavam ansiosas por terem o intervalo delas próprias. Não é? Falaste de fazermos companhia a nós próprios, e há muitos de nós que somos má companhia de nós próprios. Eu próprio às vezes já não posso comigo, não é? E, portanto, às vezes os outros nem são pelos outros em si, mas é para me darem um intervalo de mim próprio, não é? Para me tirarem de mim. E muitas vezes os outros têm essa função. E depois penso também aconteceu outra coisa. Para quem está, por exemplo, os casais e etc., que também tinham uma dinâmica destas, que existem enquanto casal, mas em que é tudo negociado, os filhos, os trabalhos, as férias, as respectivas famílias, os respectivos amigos, e portanto há toda uma roda de atividades. E de repente tiveram muito tempo um com o outro, e eu penso que alguns se organizaram exatamente assim, fazendo uma nova roda de atividades. Os miúdos fazem isto às 9, às 10 faço não sei quê, não sei quem vai para o supermercado, não sei quem vai mesmo, mas mesmo assim acho que sobrou muito tempo. Muito tempo, pessoas que se calhar não passavam tanto tempo juntas, casais que não passavam tanto tempo no mesmo espaço, desde a lua de mel ou nem sequer na lua de mel. Não. Estamos a falar da pessoa passar uma semana inteira no mesmo território, no mesmo espaço da outra, sem um intervalo, sem vou lá fora e já volto, e temos uma narrativa diferente para contar. Aconteceu-me a mim qualquer coisa, aconteceu-te a ti qualquer coisa. Portanto, e de terem os dois a mesma narrativa dia após dia após dia. Para alguns foi se calhar uma lua de mel, para outros não é aquele dado, acho que em Wuhan houve, isto é daquelas coisas que se diz, portanto eu não posso confirmar isto, mas parece-me que aumentou o número de divórcios, ou pelo menos de pedido de divórcios, depois daquelas semanas mais intensas de confinamento. É uma coisa estranha, não é? Como é que a aproximação e a possibilidade de desenvolver aqui qualquer coisa até mais da ordem da intimidade, as pessoas poderem passar tempo em conjunto, como é que gera depois tanto conflito, não é? Se calhar é porque gera naqueles que também já viviam, como eu costumo dizer, encostadinhos, não é? Não havia grande intimidade, não é? Há uma aproximação ao outro, mas pouco se conhece do outro e poucas coisas que sejam verdadeiramente de laços, não é? O que me surgiu aqui logo desde o início como curioso foi muito essa hipótese que se colocou logo à partida, não é? Não foi pela realidade dos factos, mas foi porque as pessoas anteciparam logo isso. Agora é que muitos casais vão passar mal, não é? Agora é que há muita gente que vai descompensar e, portanto, os psicólogos entrarem em ação. Porquê? Eu sinto que até se calhar aconteceu um bocadinho o contrário, na prática, não é? Na experiência. Para algumas pessoas, pelo menos as primeiras semanas, o nível da ameaça e a estranheza, tudo isso obrigou a uma organização, e focou-se tudo na organização. Que é um bocado que imaginas urgência, nas situações de urgência, etc., acontece muito, que é o gerir o dia-a-dia, como é que as coisas básicas, e portanto volta-se um bocado às coisas básicas, como é que comemos, como é que dormimos, como é que nos mantemos seguros,
E depois, com o habituar da coisa, começa a haver espaço para outras coisas. Mas sim, quer dizer, isso parte um bocado daquele clichê dos casais que não se suportam um ao outro, ou que vão jantar fora e estão calados num restaurante. E um bocado acho que parte um bocado desse tipo de clichê. Mas a verdade é que, fora o clichê, toda a gente conhece de fora e de dentro também. Casamentos e casais onde não há muita intimidade. Ou seja, onde as pessoas deixaram, não é no princípio do namoro, ou quando as pessoas se apaixonam, qualquer coisa, há um excesso de. Parece que a pessoa todos os dias descobre uma série de coisas sobre a outra, que nem são muito importantes, mas que a pessoa na altura dá importância. Ele também gosta de música, ele tem um irmão mais novo, ele tem um cão, ela não sei o quê, ela monta a cavalo, não sei o quê, não sei o que mais, e parece que a pessoa todos os dias faz uma descoberta profunda e fundamental sobre o outro. E depois, a certa altura, deixa de haver descobertas, não é? O que não quer dizer que não se aprenda coisas das quais não se está consciente, que é aquelas coisas dos casais que eu acho até bastante ternurentas, às vezes, que a pessoa sabe que tem que beber um Alka-Seltzer se jantar cozido e que nunca usa pijamas no inverno, desse tipo de coisas, que vêm do tempo e do viver junto a. Mas acho que esta coisa, a certa altura, pode-se perder a intimidade do partilhar, que é muito típica na adolescência e no princípio das relações, que é partilhar uma visão do mundo ou uma sensibilidade. Na Amélie Poulain eles ouvem só extremo. Eu gosto disto, eu não gosto daquilo, mas um bocado o eu sou. Dizer ao outro eu sou isto e um bocado naquela ânsia, será que esta pessoa gosta que eu seja estas coisas, que eu não seja estas coisas? Mas, ponto de vista em termos um bocadinho poéticos, eu acho que se fala tipicamente no princípio das relações um bocadinho da vida interior, com algumas pessoas com mais cautela, outras, porque tudo isto é muito estratégico. Eu não quero revelar qualquer coisa que assusta a outra pessoa de que eu ainda não tenho garantida. Mas acho que mesmo assim, no princípio, há muito mais partilha do mundo interior e há alguns casais que depois... É assim, todos os casais terão fases mais de logística e de organizar as coisas, e a vida em casal tem muito disso, e isso pode ser extremamente agradável. Mas é importante haver de vez em quando espaço para partilhar algo de mim enquanto eu, e não enquanto marido de, ou pai de, ou filho de, ou qualquer coisa. E penso que a ideia foi das pessoas, foi pensarem nesses casais, alguma coisa, bem, estes tipos fechados 15 dias juntos ou um mês juntos, eles vão se matar, ou qualquer coisa, ou vão se divorciar, é desta que se divorciam. E muitas vezes, se calhar, acontece exatamente o contrário. Eu estava a pensar porque isto também depende muito de qual é a função do outro, não é? Qual é a função do outro na relação amorosa. E, portanto, há situações em que se verificou que a presença do outro até foi boa porque tornou-se securizante, não é? Esta presença física é securizante e, portanto, houve uma série de angústias que até ficaram, de algum modo, mais acalmadas, não é? Noutras situações, a presença do outro, de facto, pode evocar uma série de coisas que aqui estavam um bocadinho cobertas, não é? Por toda esta hiperatividade que estavas a referir há pouco, que se calhar na minha ingenuidade, havia aqui uma esperança, de facto, de que este parar fizesse realmente pensar um bocadinho sobre isto, sobre o modo como estamos a conduzir a vida, sobre toda esta hiperatividade que às vezes o que nos faz é, como estavas a dizer, afastar de nós próprios e podermos distrair e ir um bocadinho para fora, que também tem o seu lado saudável, mas o que me parece é que há aqui todo, pelo menos na nossa sociedade e se calhar de um modo geral, toda esta hiperatividade, ainda que pareça muito produtiva, é muito pouco produtiva, não é? As pessoas estão muito ocupadas, fazem muita coisa, não é? Esta moda agora do multitasking, mas que depois produção verdadeira, não é? Sei lá, grandes obras de reflexão, de mudança, de transformação, não encontramos assim tanto, não é? Se calhar antes as pessoas andavam muito menos ativas e produziam na realidade muito mais, não é? Estou a pensar em escritores, não é? Eu sou sempre um bocadinho... faço um bocado de advogado no diabo em que nunca gosto muito do de antes é que era ou de antes é que se pensava.
Mas acho que havia, de antes, não é que de antes se pensasse melhor, eu acho é que a própria estrutura das coisas obrigava a tempos mortos. E, portanto, os transportes ou qualquer coisa havia, a pessoa tinha, nem que fosse no consultório do dentista, de pegar umas revistas e ler ou ficar a olhar para a parede. Portanto, a ubiquidade dos telemóveis anulam a ideia do tempo morto, a ideia do pensar na morte da bezerra, não é? Que é a expressão que eu gosto muito. E, portanto, qualquer espaço de tempo pode ser ocupado, seja com o que for, com os Facebooks, com os Instagrams ou qualquer coisa que muitas vezes tem. Eu acho que a maior parte da experiência de muitas pessoas que utilizam as redes sociais é que não é tempo bem utilizado. E, portanto, claro que encontrou uma coisa ou outra, mas aquilo é um bocado para matar o tempo. É uma espécie de máquina do tempo para o futuro, em que eu salto das 7 da tarde para as 9 da noite, ou salto e é assim uma espécie de, como o antigo zapping na televisão, em que a pessoa está ligada, mas não está ligada. E pode ser que algumas pessoas consigam desligar aí, ou entrar assim no estado de semi-meditação, mas aquela ideia, por exemplo, uma coisa que me faz falta, agora nesta coisa da pandemia, eu vivo em Lisboa e gosto de ir de transportes para o consultório. E é uma parte é aquilo que eu sinto que se perdemos agora, perdemos as transições. Em que um espaço tem um significado e um simbolismo e depois há uma viagem para outro espaço. E esta viagem, por muito rápido seja, demora sempre algum tempo. E é aquela altura onde as pessoas até ouvem a música no rádio ou se vão a pé até ouvem música. É uma altura em que, pronto, as pessoas mais obcecadas com aprender e utilizar vão utilizar para ouvir podcasts e, portanto, nem nessas horas vão perder tempo e vão, pumba, pôr mais conhecimentos para dentro, mas isso também não quer dizer que eu não tenha feito e que não seja interessante. Mas é sempre um tempo de transição e eu perdi esse tempo de transição, não é? Porque estou aqui e há uma contaminação dos espaços. E, portanto, o espaço de trabalho, o espaço de lazer, o espaço de relaxamento, o espaço de ginásio, é tudo o mesmo e deixa de haver transições. Eu acho que esse pensamento mais da cesta, não é? Aquele pensamento que se diz também da criação, por isso é que há sempre aquele quadro clássico do Newton, que é de ter descoberto, ter pensado na base da teoria da gravidade, quando está a dormir uma cesta e cai uma maçã. Claro. Assim, não é vero, é bem trovato, a história é bonita, mas a ideia é este estado do passeio, não é? Esta coisa que a pessoa não está com objetivo, não está a fazer o scroll na coisa e está aí de um sítio para o outro. E muitas vezes, onde eu acho que muitas pessoas pensam, estas têm as vidas, é no trânsito. E por isso é que o trânsito para certas pessoas é insuportável, porque ali estão sozinhas com elas próprias e, portanto, e têm que se aguentar, têm que lidar com a sua própria companhia durante meia hora, uma hora, ou o tempo que para chegarem a casa. Porque este espaço de transição que fazes também facilita, de algum modo, o acesso à fantasia, não é? E penso que esta proximidade em algumas pessoas também é prejudicial por isso, não é? Porque a fantasia também alimenta aqui as relações, não é? Se nós estamos afastados, também criamos aqui a ideia de, pronto, quando o outro volta, isto vai ser melhor lá sempre, não é? Portanto, também é importante essa separação. O que me deixou de algum modo aqui com algum questionamento acerca disto e porque é que faz tanta falta o abraço ou porque é que as pessoas notaram tanto esta falta, é precisamente porque eu acho que há esta dificuldade agora neste encontro também com a fantasia, não é? Quando eu encontrar o outro, como é que vai ser e o que é que vamos fazer, parece que é um medo, não é? E este espaço de transição, como tu falas, é um espaço quase do vazio, que depois é preenchido com esses modos que há agora de preencher o aborrecimento, não é? O acesso a estas redes sociais, como estavas a dizer, que é usado de uma maneira que se calhar serve muitas vezes só para isso, para preencher o aborrecimento, mas de uma forma que também é vazia, não é? Que no fundo não preenche verdadeiramente, se calhar só alimenta até ao vazio, não é? A possibilidade da pessoa estar só realmente é uma coisa que faz confusão. Eu costumo dar sempre este exemplo porque isto é recorrente. Eu gosto muito de mudar de cabeleireiro, não sou assim muito de ir, gosto de experimentar a ver se há alguém que me sugere umas coisas assim. Mas isto é recorrente em qualquer cabeleireiro, que é o cabeleireiro para mim é um momento em que eu vou e não é para, não me venham trazer revistas, já porque eu não, é uma questão de, pronto, eu tenho
mania, nunca hei de ler uma revista cor-de-rosa. E as senhoras querem que eu leia revistas cor-de-rosa, porque eu, como não estou com o telemóvel, que é o que eu vejo agora, as senhoras agora não pegam na revista porque estão de roda do telemóvel. E eu vou ao cabeleireiro precisamente para cuidarem de mim e depois para eu estar ali a passear nos meus pensamentos. E isto é uma coisa que é feliz em qualquer cabeleireiro que eu vá. É elas perceberem que eu não estou a pensar, a ler nada, nem ocupada com nada, então perguntam não sei quantas vezes e vem uma perguntar e daqui a pouco vem outra, porque há uma impossibilidade de se estar assim, não é? A navegar no pensamento, o que é que ela estará a fazer, não é? Deve ser uma coisa já que começa a entrar no domínio do estranho e alguém estar perdido a pensar e a Ana apareceu não significa que quer colocar alguma das questões que já foram... Sim, nós já temos aqui algumas questões, temos aqui também alguns comentários. A Ana Coimbra diz que está a ouvi-los com atenção e agrado. O Vítor Hugo, já mais atrás, referiu divórcios afetivos, pelo menos, a concretização só depois do confinamento. E vou aqui ler uma questão da Elizabeth Amaral. Ela diz: tendo o autoconhecimento um papel central para as relações saudáveis, não deveria haver uma aposta na promoção do autoconhecimento? Nas crianças, existem consultas de rotina de pediatria para avaliação do desenvolvimento físico. Não seria importante haver consultas de psicologia de rotina para avaliação do desenvolvimento psicológico? Isabel? Queres tu começar por responder? Não sei. Sim, eu salto um bocado a parte das consultas de rotina, porque deixo para ti, porque é esta de estabelecer política de saúde pública. Eu teria, claro que acho que devia haver consultas de rotina, mas mais do que isso, acho que os conteúdos daquilo que se ensina na escola, há certos conteúdos que se calhar fazem mais falta que outros, incluindo as coisas uma certa aprendizagem do fruir ou do gozo. Do estar no mundo, do estar no jardim, do gozo do cinema, do gozo do outro, do gozo do amor, do gozo das coisas. Embora haja muita conversa sobre o gozo e as drogas, mas é um gozo com G pequeno, não é? É um gozo tapa-buraco um bocado como às 2 horas a passar coisas no Instagram, do qual fica muito pouco. Não é? Do qual fica muito pouco. E eu falo do gozo transformativo, da coisa que nos faz estar naquele, um bocado passando a linguagem zen, mas estar ali e agora e ter aqueles momentos que depois a pessoa se recorda 10 anos depois ou 20 anos depois. E é engraçado que estes momentos, aqueles momentos, não é? Os gregos têm as duas palavras para o tempo, o Cronos e o Kairos. E o Kairos é quando o tempo, quando parece que tudo se alinha e é assim uma espécie de momento perfeito. E quando as pessoas descrevem este tipo de momentos do Kairos, e quando aparece na literatura ou no cinema, normalmente são estados de inatividade. É quando a pessoa estava a tomar, sei lá, um café no estrangeiro, numa esplanada, num sítio muito bonito, é quando estava no piquenique não sei onde, é quando estava a brincar com os miúdos junto ao mar, é sempre normalmente uma coisa desprovida de objetivo, em que não é o único objetivo era estar ali daquela maneira com aquelas pessoas. E quando estavas a falar há bocado da hiperatividade, uma das coisas também muito engraçadas das primeiras semanas foi uma onda de proatividade em casa, em que de repente as pessoas estão a fazer pão, estão a fazer pizzas, estão a montar estantes, estão a construir cavalos, estão a fazer sei lá o quê, não é? De repente, isto é maravilhoso, isto não sei o quê, vou tirar um curso de bricolagem. Ótimo, tudo maravilhoso, mas não vamos fazer disto uma experiência maravilhosa e não sei o quê, do que é para muitos, mas quer dizer, é uma experiência horrível, cheia de lutos e de coisas das quais temos que abdicar e de sofrimento que não pode ser negado, para de repente virar o contrário e dizer, não, isto foi ótimo porque eu aprendi a fazer pão e não sei o quê, e aprendi a fazer não sei o que mais. Ainda bem que as pessoas aprendem a fazer coisas, mas a certa altura pareceu-me excessivamente... era como, a metáfora é um bocado tonta, mas pronto, porque não? Era como, não é, se alguém descobrisse por algum motivo, não é, um monte de fezes na sala, e em vez de ficar muito chateado, dizer, não foi ótimo porque eu usei como estrume no jardim e foi espetacular e não sei o quê. Ainda bem que se pode usar como estrume, mas eu não ficava contente de encontrar um balde na minha sala, e pareceu-me que houve um toquezinho disso. Do ai que bom e tal, e já se vê golfinhos não sei onde, e as linhas do horizonte no céu, e agora eu vou aprender chinês, e o meu pão...
por um lado, ótimo. E eu também tentei aprender qualquer coisa. Aprendi a fazer um cocktail, portanto. Mas eu acho que tem que se balancear a coisa com a outra, porque ao mesmo tempo houve aqui o negar, o horror disto tudo, das pequenas às grandes abdicações. Quer dizer, que há um ano atrás a pessoa podia ficar chateada se desmarcassem as férias, era uma coisa perfeitamente aceitável. Alguém dizia, chatice, eu ia viajar e agora cancelaram-me, não posso ir viajar. E as pessoas diziam, epá, que grande chatice. E de repente cancelarem as férias a todas as pessoas, as viagens, o cinema, as artes, para nem falar dos casos graves, não é? As pessoas que perderam o emprego, que não sabem o que é que vai ser, pessoas que estavam também a começar uma relação, por exemplo, que também houve muitos casos, não é? Pessoas que começam a namorar 2 semanas, 3 semanas antes do início da pandemia, ou depois o Almodóvar, eu tenho lido as crónicas do Almodóvar, tem escrito algumas crónicas sobre o confinamento. E ele estava preocupado com isto, a sexualidade das relações, e telefonou aos amigos todos a saber o que eles estavam a fazer, como é que eles estavam a lidar, e contou uma história, ele a dizer quase isto vai dar para um filme meu, que era de que em Madrid, ou uma cidade chamada Barcelona, já não sei, alguns clientes que viviam sozinhos e, portanto, tinham uma prostituta com as quais tinham... que pagaram a elas ao mês para elas irem viver com eles. Que altera completo. Portanto, estamos a falar de intimidade e laços, portanto, houve ali, se calhar, um horror ou estar só, não é? Ou estar só, ou como é que é isto? Um medo também do contágio, que também está muito presente e por muito pão que nós passamos, não é? Está lá. E então um bocado esta ideia de que, ok, então, mas que ao mesmo tempo deve ser uma situação absolutamente fascinante. Deviam era fazer um Big Brother com isso, não era? Com os outros caramelos. Ainda voltando aqui ao que estavam, penso que foi a Ana Coimbra que nos tem aqui acompanhado também neste relatório, penso que foi a Ana que referiu a questão do divórcio afetivo. Bom, começa por aí, se calhar já lá estava antes do confinamento, não é? Depois isto pôs mais em evidência, não é? Em relação a esta questão do autoconhecimento, eu acho que era essencial, de facto, na escola, não andarem tão centrados só na inteligência, não é? Mas sobretudo no autoconhecimento, para podermos ter pessoas, se calhar, que não precisam de ser tão inteligentes, mas se calhar mais humanos, não é? Porque eu acho que a coisa está muito a ficar muito extremada. Não quero dizer que as pessoas inteligentes não sejam humanas, mas às vezes nem sempre as duas coisas andam de mãos dadas. No outro dia ouvi um vídeo, não sei dizer o nome, não fixei, acho que era um banqueiro espanhol que dizia qualquer coisa de género, que cada vez mais nas empresas precisavam agora de menos inteligência, mais humanidade, e que aqueles que vinham de Harvard que às vezes só faziam barbaridades. e de algum modo eu acho que este autoconhecimento que devia de ser qualquer coisa importante, até porque, como estávamos a falar nestas tecnologias que também ajudam tanto a preencher alguns vazios, a verdade é que os miúdos estão desde muito cedo relacionados com estes aparelhos e a substituírem isto por algum brincar e algum convívio mais próximo, não é? E o que os estudos têm demonstrado é que há uma ligação entre este uso das tecnologias e uma menor empatia nas crianças, não é? Precisamente por aquilo que também defendemos aqui, que é esta criação de laços que, na realidade, não sei se é o abraço, mas pelo menos a presença física realmente é importante. Não é a mesma coisa nós estarmos a falar aqui agora do que estarmos presencialmente, não é? Costumo dizer, se estivéssemos aqui, íamos olhando para as pessoas, íamos vendo todo o comportamento não verbal, os olhares delas em relação a nós, e isto são dados, são informações que se perdem nestas coisas mais virtuais, não é? E que nos ajudam, porque também, não é? Eu aqui só te estou a ver a ti e ao Rui. Se estivéssemos aqui presencialmente, havia muito mais dados, não é? E tínhamos que lidar também, se calhar, com muito mais pressões internas nossas do que assim, não é? Não sabemos quantas pessoas estão, o que é que elas estão, como é que elas estão a reagir, não é?
Mas essas pressões internas que sentimos são informações acerca de nós próprios, que se perdem nestes contactos agora mais através das mensagens, que é sobretudo o que as crianças e os jovens utilizam, não é? Principalmente os jovens, acho que é sobretudo, nem falam ao telefone, é sobretudo a mensagem, não é? Sim, porque o problema da mensagem, o problema e a vantagem, é que permite uma dissincronia da comunicação. Numa conversa, a reação, não é? E aqui ao menos temos um bocadinho da nossa reação em direto. E portanto eu posso ver, e é isso que tu dizes do corpo, eu acho absolutamente fundamental e acho muito importante as pessoas perceberem que isto não substitui de maneira nenhuma a presença física. Se calhar todas as pessoas com quem eu ando a falar no Zoom e não sei o quê, cresceram-lhes 3 pernas sem que eu soubesse. Não sei, não vejo, quer dizer, vejo muito pouco das pessoas. Eu quando dou consultas online, muitas vezes vejo-me levantar as mãos, que eu falo muito com as mãos. Quando quero explicar às vezes um ponto de reparo e fazer uma coisa que nem é muito normal, que é levantar às vezes as mãos para expressar mais qualquer coisa. Porque nós comunicamos muita coisa com o corpo, às vezes até a coisa mais importante. E portanto, claro que a nossa face expressa muito, mas não expressa ao mesmo que todo o corpo. E os corpos reagem muito antes de nós sabermos falar, já os nossos corpos reagiam a outros corpos, e começa tudo de um corpo em contacto com outro corpo, do corpo do bebê, do corpo da mãe, de uma parte do corpo. E, portanto, esta anulação, não é anulação do corpo, mas eu acho é que esta pandemia acelerou a passagem para o virtual, que já estava um bocado a acontecer, acho que acelerou, não é? Passou de segunda para quinta ou qualquer coisa assim, de uma maneira brutal, porque não fazemos a mínima ideia que impactos é que vai ter ou não vai ter, mas a pobreza que é, não é? Estes retângulozinhos em que tudo é igual, porque, claro, o conteúdo é diferente, mas tudo é igual, portanto, uma pessoa pode ver isto e depois a seguir pode ver outras 5 pessoas a falarem da economia da Bulgária e depois, pronto, é muito interessante, porque cada um tem atrás uma coisa e não sei o quê, mas é tudo, de repente a visão é toda a mesma. A pessoa liga na CNN ou na CMTV ou qualquer coisa e é sempre pessoas sentadas, cortadas por aqui, com uma coisa por trás. Às vezes acontece qualquer coisa interessante. Há 2 gatos que andam à luta, há uma criança que aparece, há um cão que faz qualquer coisa. Não sei se estão a ouvir, mas tenho aqui uma coisa interessante, que é o meu cão está a raspar a porta e, portanto, eu tenho mesmo que ouvir, porque senão ele não vai parar de raspar a porta. Pode entrar, vá lá. Peço desculpa, mas pronto, são estas coisas, mas eles também estabelecem laços connosco e, portanto, ele já acha que eu estou aqui há um certo tempo fechada, deve estar a achar estranho, portanto, vem aqui fazer a sua aparição. Mas, pois, estava a pensar, realmente, eu acho que foi importante as pessoas pensarem na ausência do abraço, ou seja, pensarem na falta que nos faz esta presença física do outro e este contacto físico. Espero que depois, quando nós agora sairmos mais à vontade cá para fora, que quando estiverem ao pé de uns dos outros, sejam sempre de roda dos telemóveis. Esse foi um dos aspectos que me chamou a atenção nas consultas com pessoas mais jovens, que uma das coisas que referiram logo era sentiam muita falta da presença física dos amigos, quando eles depois, às vezes, estão junto dos amigos e estão de roda dos telefones, e às vezes até mesmo próximos uns dos outros, falam através do WhatsApp, mesmo estando presencialmente. E aqui é que eu acho que nós perdemos muito do conhecimento acerca de nós próprios, não é? E do conhecimento da interação com os outros e da criação dos verdadeiros laços, não é? Porque isso preocupa-me de facto, principalmente nos mais jovens, que vêm de facto muito ligados mais a estas tecnologias e que já se vem falando muito no quanto eles acham desagradável uma conversa, que é boring, não é? Há uma colega nossa americana que tem feito alguns estudos a esse nível, a Turkle, e que ela refere que já começam a criar grupos de formação para pessoas que precisam de ter um encontro, precisam de conversar com alguém e não sabem como. Sim, eu não acho que eles achem boring, eu acho que quanto muito acham difícil.
acham difícil, porque uma conversa, não é? O date clássico, não é? Se vão, um rapaz e uma rapariga vão tomar um café ou vão jantar, e é uma dança, portanto há muito uma coisa, não é exatamente aquilo que se diz, é o tom em que se diz, a altura em que se diz, é a pequena coisa, é os pequenos gestos, não é? Há uma história que eu gosto muito, há um filme que o Robert De Niro realizou, e nele ele faz o pai de um rapaz, e o rapaz pede, nos anos 50, pede o carro emprestado para ir buscar uma rapariga para um date. E, portanto, ele diz-lhe, está bem, mas olha, faz o seguinte, na altura em que os carros não tinham fecho centralizado de porta. Tu sais do carro, abres a porta do lado, não é do lugar do morto, portanto, do lado ao lado do teu pé ao entrar, fechas a porta, mas, entretanto, trancaste a tua porta e vais dando a volta atrás do carro. E se ela não se inclina para te abrir a porta, então nem vale a pena. Mas isto é o gesto, não é? O que eu acho é que as pessoas estão a sentir falta é do gesto do outro, porque veem a cara do outro, mas não veem o gesto do outro. E as pessoas são também um repertório de gestos, e não é só expressões, mas um repertório de gestos, de maneiras como se mexem, não se mexem. E até a presença física não é dos outros, nem precisam de ser pessoas próximas ou da intimidade, não é? Mas das pessoas que estão, sei lá, na mesma aula de yoga ou de dança, que a pessoa cumprimenta porque passa, mesmo esse tipo de coisas, esses pequenos toques que não têm um hiper significado, nem têm um significado erótico, nem nada disso, mas têm uma coisa de comunidade e de que estamos ali, de que aquelas pessoas, porque uma pessoa tem diferentes níveis de intimidade e cada um tem, se quiséssemos pensar quase, podíamos fazer quase a correspondência, tem diferentes níveis de toque, não é? Portanto, há um toque para clientes, há um toque para o desconhecido, há um toque para... E eu acho que a falta é um bocado, de repente, todos, é que nem esses, não é? Nem esses. Aliás, esses são os primeiros que são sofridos, os toques de cumprimento e essas coisas. E há pessoas aí muito contentes que já não vamos ter de cumprimentar pessoas com beijinhos ou com passatempo, que era uma chatice e não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, havia muita informação que era trocada aí, não é? Portanto, há aquelas pessoas que nem dão, quase que desviam a cara, quer dizer, todos os textos que se escreveram sobre a maneira como o Trump apertava a mão ou não apertava a mão, o apoiar a mão nas costas, quer dizer, nós somos corpos e os nossos corpos falam antes de nós falarmos e às vezes não dizem coisas muito contrárias àquilo que nós estamos a dizer. E nós fazemos uma interpretação sobre isso, não é? Porque há toda uma linguagem também, que depois, e linguagem também ainda inconsciente, mas que nós fazemos uma interpretação sobre isso e isso também nos dá informação mais verdadeira ou menos verdadeira do outro. A Karina quer colocar algo? Temos aqui alguns comentários. Conseguem ouvir-me bem? Sim, perfeitamente. Okay. Temos aqui alguns comentários acerca dos relacionamentos amorosos, já não se enquadra assim muito bem, mas vou fazer na mesma. Portanto, o primeiro é da Roberta Janone, que também já nos acompanha desde as primeiras sessões do falatório, e ela diz: agora os casais têm que voltar à época de namoro, voltar o cuidado com os pequenos gestos com o outro. É um bom exercício na quarentena, resgatar o namoro. E depois temos o segundo comentário, é da Elizabeth Amaral, outra vez, e ela diz: muitas vezes os casais vivem de forma automática, não pensando muito na relação. Quando tiveram tempo para repensar a relação, a convivência com o outro, poderão ter chegado à conclusão de que já não faz sentido, já não é o que pretendem para a sua vida. Ok, posso? É só uma coisa só para também ter alguma... Eu acho que algo... Não é? Vem no sentido de várias coisas que estávamos a dizer, mas acho que alguns casais, quem lhes der é poderem estar a fazer isso. Acho que alguns casais neste momento o que estão a fazer é sobreviver, não é? Porque os miúdos em casa, porque às vezes com questões do emprego e outras questões, há casais que se chegarem, que é um bocado também não deixa de ser um teste, quase esta coisa, de chegarem juntos ao fim da pandemia, então chegam juntos ao fim de qualquer coisa. Porque, não é? Porque há situações de vida muito complicadas, não é? Muito complicadas, em que as casas são pequenas e as crianças também são pequenas. É isso, essas duas não são... O tamanho da casa e o tamanho das crianças eu acho que ajuda. Não é? Portanto, casas grandes com crianças, enfim, já não são crianças, já a partida é um bocadinho mais fácil, mas casas pequenas com crianças pequenas e a própria, se um dos membros do casal é um bocadinho mais ansioso e depois também podem ter pais mais velhos, etc. Portanto, acho que alguns casais, neste momento, se estão a conseguir sobreviver, já estão a fazer muito. Acho que há outros também claro que essas pequenas coisas, como de repente têm que muito mais
tarefas para negociar, porque há novas, porque, sei lá, por exemplo, pessoas que têm privilégios, podem ter empregada, mas ela não veio nas primeiras semanas, e, portanto, uma série de tarefas que nunca foram feitas, limpar as casas de banho, tem que ser coordenada entre os membros do casal. E, portanto, de repente, o marido que não ajudava pode estar a ajudar mais, ou não, ou então, de repente, a pessoa descobre que aquela pessoa, afinal, de facto, quando eu preciso mesmo de ajuda, não me ajuda, ou vice-versa. Portanto, eu não queria era estar... claro que idealmente poderia ser para alguns, poderá ser uma nova lua de mel, mas percebo que a circunstância para muitos é muito complicada e, portanto, a ideia que percebo que para algumas pessoas a própria ideia de estar a pensar em casal fica complicada, porque a ideia é chegarem vivos e saudáveis, mentalmente saudáveis ou minimamente mentalmente saudáveis quando a pandemia acabar. Sim, só queria... esta questão que a Roberta estava a referir do namoro deve ter a ver com o namoro neste sentido mais do carinho, da troca afetiva, de qualquer coisa mais desta linha da proximidade. Pô, mas desculpa, Isabel, mas isso é que é muito interessante, porque muitas vezes os casais associam o namoro a outro espaço, não é? Ou é quando os filhos não estão em casa, ou é quando eles podem ir a outro espaço. E, portanto, esta contaminação dos espaços também interfere isso, não é? Porque a coisa fica muito mais compacta e, portanto, não há espaço no sentido metafórico e no sentido literal para o namoro, ou fica mais difícil, ou às vezes é aos 10 minutos antes de um deles adormecer. Embora agora, claro, agora a coisa abriu um bocadinho e, portanto, já poderão ir dar um passeio ou não ir dar um passeio, mas mesmo isso eu acho que é um grande desafio, porque se calhar havia pessoas que tinham rotinas e iam jantar fora uma vez por semana, ou iam ao cinema, ou iam a um concerto, ou iam à casa de amigos, e posso continuar na lista de coisas que não se pode fazer. E portanto, de repente, que é uma série de mecanismos que nós todos utilizávamos para as nossas vidas terem mais sentido e serem mais fáceis, foram bloqueados do dia para a noite. Claro, as pessoas são muito adaptativas e arranjam outras coisas e não sei o quê, mas cada um sentirá falta das suas coisas. Eu sinto uma falta enorme de ir ao cinema. Vejo filmes que se farta, mas não é a mesma coisa. Havia uma coisa, aquilo era um espaço onde me aconteciam coisas que não acontecem em mais lado nenhum. Uhum. Da mesma maneira que certas pessoas disseram, por exemplo, quando foi muito engraçado ver quando as praias voltaram a abrir para os surfistas, o que alguns diziam que nunca tinham passado tanto tempo fora do mar na vida. E que, portanto, e aquele espaço, não é? E toda a ideia de fluxo e de fluir e não sei o que é que vem com o surf, e ter que passar aquilo daquelas pessoas que diziam, eu não consigo passar um dia sem, e de repente tiveram que passar 2 meses ou 3 meses sem. Uhum. Pois, isto de facto levou a uma mudança brusca, que nós sabemos, o ser humano não é assim, não gosta assim tanto de mudança quanto isso, não é? Ou as mudanças requerem de facto uma certa plasticidade, que nem toda a gente depois tem essa plasticidade assim adaptativa para esta mudança, mas penso que foi na linha do que tu referiste logo inicialmente, penso que isto também ficou aqui um bocadinho mais calmo por causa de estarmos todos na mesma condição. Sim. Mais contente, como tenho vindo a dizer, não é? Estamos todos na mesma situação e, portanto, isso acalmou aqui a ideia de que a situação é tão trágica porque houve aqui uma identidade. Não, e tranquiliza a inveja e tudo isso, porque havia esta coisa da competição social, de eu tenho que ir às festas a que os outros vão, eu tenho que ver os filmes que os outros veem, eu tenho que ir aos festivais. Isso para muitas pessoas é altamente tranquilizador. Eu não preciso fazer nada porque mais ninguém está a fazer nada. E portanto, eu ou a Madonna, pronto, a Madonna é um bocadinho menos limitada que eu, mas não é, mas ninguém está aqui, e para certas pessoas foi, alguns até foi, pronto, acabou a corrida, porque aquelas pessoas estão sempre muito angustiadas, que não sabem o melhor sítio para comer sushi, ou porque alguém já foi a um restaurante que não foram, e alguém já viu uma peça que não viram, e foi ver uma exposição, e de repente não há pressa, é tranquilo, é quarentena, Netflix, e vamos ter tempo, os episódios estão lá, vêm-se sábado à tarde. E para algumas pessoas isto foi um bocado tranquilizador. E às vezes até para não é, a Schadenfreude, a alegria pela tristeza dos outros, é esta coisa de que, mas aqueles tipos, não é? Os tipos que, por causa do Instagram, que puxa muito bem, e portanto a pessoa lá está na sua vidinha, coitada, até aqui para o escritório, numa terça-feira em que está a chover,
e lá abre o Instagram e lá está a influencer ou qualquer coisa no Havaí, e agora de repente não, está tudo também em casa a fazer pão, portanto para muitas pessoas isto foi, ok, pronto, está bem. Okay. As coisas Temos... Posso falar? Temos aqui uma questão do Vitor Hugo. Muito obrigado, Vitor Hugo. Ele diz assim: será que à medida que formos saindo da precária e além da liberdade condicional, não vamos recuperar esse contato que antes estava distante? Ou seja, será que não vamos recuperar um encontro mais presente? Isabel? Eu não sei se percebi bem a questão do Vítor. Obrigada ao Vítor por estar presente mais uma vez. Não sei se percebi bem. Quer dizer, se nós vamos voltar ao que era, se não vamos recuperar aquilo que tínhamos anteriormente, é isso? Ou seja, como se passássemos por cima deste espaço e que isto não levasse a transformação nenhuma. Foi assim que eu entendi. Não sei se será isso que o Vítor quer dizer. Penso que isto é tudo muito relativo. Uns terão aproveitado, outros não terão aproveitado e outros, como temos vindo a falar, se calhar entram aqui neste processo de negação. Nós ficámos aqui em stand-by durante um tempo e agora é só retomar o filme no ponto onde ele foi parado e vamos continuar, não é? Eu acho que há muita, ou pelo menos para mim há muita evidência disso, não é? Que, pelo que eu vi este fim de semana desci ali à Vila Cascais e realmente vi muitas pessoas à vontade, a praia tinha muita gente ali e portanto a sensação que tive foi essa, foi a vida esteve aqui em stand-by, mas agora retomamos do ponto onde deixámos, não se passou aqui grande coisa. E se calhar aí vamos retomar aquilo que tínhamos, pois não houve grande transformação, o que é pena, pois, porque o que estávamos aqui a defender era esta paragem como um tempo de encontro, um tempo eventualmente de alguma solidão, mas em que essa solidão pudesse remeter para dentro e até para esses momentos criativos, como referiste há pouco, que ocorrem muitas vezes na solidão e neste encontro. Eu aí posso ser pessimista e otimista ao mesmo tempo. Por um lado, pessimista no sentido em que se retomássemos onde estávamos já nem era mau, porque queria dizer que não há um impacto, nem que seja inconsciente, e haverá com certeza disto tudo, que o facto de durante 3 meses eu ter ido contra todos os meus instintos e quando vem alguém no passeio eu me desvio para um lado e a pessoa se desvia para o outro, o facto de evitarmos o toque, eu não sei se te aconteceu nos primeiros dias, a pessoa ficou tão, que eu quando via uma série e eles tinham a tocar a qualquer coisa, eu quase para lá, volta lá, não é? Uma coisa, havia ali uma coisa quase mas eu acho que isto vai deixar sequelas, não sabemos quais, mas acho inevitável, estou muito preocupado com as crianças, porque 3 meses para nós não é a mesma coisa que para uma criança de 3 ou 4 anos. Portanto, crianças que estão meses ou semanas, eu já acho muito, mas meses sem estarem em contato com outras crianças, acho isto uma coisa terrível, absolutamente terrível. Sendo otimista, eu acho que para algumas pessoas, quer dizer, por exemplo, há pessoas que não... Eu abraço os meus amigos pouco, não é? Mas apetece-me abraçá-los. Não é uma coisa, acho que não, quando pudermos. É claro que agora nesta fase as pessoas sentem-se, eu já tive em coisa, a pessoa está sentada aqui e outra, mas apetece-me abraçar. Agora, não sei se é uma coisa que depois passa a passar 2 semanas ou se torna uma pequena mudança porque inconscientemente há um medo de, bem, abraçamos, mas porque não sabemos se o vírus volta daqui a 2 semanas ou daqui a um mês e se calhar já não nos podemos abraçar mais. E, portanto, não sei se este verão, duvido muito, não é? A minha esperança era que fosse um verão hedonista, um verão do amor, que as pessoas tinham medo da vaga, que o vírus desaparecesse, que se pudesse abrir tudo, e depois, mas as pessoas pensavam, mas isto se calhar volta em outubro, portanto, é melhor aproveitar e tocar tudo e abraçar tudo enquanto é tempo. Mas parece-me que não vamos ter essa sorte. Pois acho que o modo como depois cada um lida com isto é sempre muito... muito relativo. Eu tenho aqui algum receio, de facto, do impacto disto, até a um nível mais da agressividade, e isto até já tem vindo aí a ser falado, não é? Ainda no outro dia uma amiga me contava isso, não é? Que
uma mercearia, penso que era uma mercearia, em que a pessoa usou as luvas para mexer no dinheiro e depois usou as luvas para ir mexer não sei o quê, e que alguém foi de uma maneira muito agressiva chamar a atenção. Portanto, aí sim, acho que vai haver aqui muito desencontro a esse nível, não é? Há pessoas ainda muito cuidadosas, outras muito quase fóbicas e depois outras que estão já muito descontraídas, e já falámos nisso a semana passada com o Rui Campos sobre também estes vários... Sim, há cá toda a questão disto permitir permitir um controle sobre o outro. E há muitas pessoas que têm muito gozo nisto, não é? Muito autoritárias, que logo querem, andam aí a esfregar as mãos, que estavam elas de andar com uma esquadra de polícia e andar a prender o velhote que se senta no banco de jardim e essas coisas todas. E acho que isto puxa muito em algumas pessoas pela coisa de eu poder agora estar socialmente legitimado para dizer aos outros como é que se devem ou não devem comportar. E, portanto, seu malandro, anda aí, então você toca aí, está-nos a pôr a todos em risco, seu assassino, e não sei o que mais. Isto permite a um grupo de pessoas, e as redes sociais são muito férteis nisto, não é? Uma indignação com comportamentos, quer dizer, alguns são de risco, mas muitos não. Outro dia, no princípio eu vi qualquer coisa depois vale o que vale, estas coisas nunca são confirmadas, mas enfim, nem que sejam mitos ou narrativas, independentemente de ser verdade ou não. Não é de que estava uma senhora sozinha a ler na praia, na altura em que as praias estavam interditas, mas e eram 4 polícias dizer à senhora que não podia estar sozinha a ler na praia, não é? E a mim, houve pessoas que fizeram um automatismo muito grande, a mim faz muita confusão, aí há uma costela anti-autoritária minha, faz muita confusão esta coisa de um polícia vir dizer-me se eu posso estar ou não estar sentado num banco de jardim. Acho que é uma infantilização da minha parte. Mas tu és assim, mas as outras pessoas. Eu às vezes acho esse discurso um bocadinho. É sempre em nome dos outros. Está bem, tu sabes, mas os irresponsáveis que andam aí têm que ser todos arrebanhados e tratados com trela dura, porque as pessoas fazem cada coisa. As pessoas fazem cada coisa e quando vimos, não, a maior parte das pessoas portou-se de forma exemplar. Isso é só aqui para reforçar a ideia da... obviamente que a situação era desconhecida e, portanto, as próprias figuras da autoridade também estavam confusas, mas, por exemplo, o meu filho, na linha daquilo que estavas a dizer, uma data de tempo sem poder surfar, tinha um ritual de ir, pelo menos vai fumar o seu cigarro, olhar para o mar. E várias vezes foi abordado pela polícia a perguntar o que é que ele estava ali a fazer. Ele dizia, estou a ouvir o mar, não posso surfar. E ele dizia, não pode estar aqui, não sei o que, tem que ir para casa, vá para casa, não sabe que tem que estar em casa. E depois eu que ia com os cães, nunca fui abordada e até cheguei a ir até à areia com os cães e nunca ninguém me disse absolutamente nada, não é? E já podia. Mas só queria aqui só acrescentar uma coisinha, que é, na realidade, também toda esta... não nos podemos tocar e agora não sei o quê. Eu acho que às vezes o maior problema é toda a asepsia emocional, não é? E toda a dificuldade que as pessoas têm em perceber que se calhar não é preciso tocar-nos muito externamente, mas é possível tocar-nos muito internamente, não é? Com o modo como cuidamos do outro, que já foi aqui referido, com o modo como procuramos chegar ao outro, e muito através da palavra, não é? E muito menos, se calhar, do tal abraço no sentido literal da palavra. Ana, diga, desculpa. Já estamos aqui a acumular alguns comentários, eu vou aqui ler 3 ou 4. E a propósito da professora ter falado do professor Rui Campos, ele fez aqui um comentário. Ele disse que estou a gostar muito, um abraço ao Nuno, que já não ouvia há muito tempo. Um grande abraço virtual ao Rui também. Aqui também dois comentários, um da Elizabeth Amaral e outro da Maria Inácia, que penso que são também duas pessoas que estão sempre presentes nos nossos falatórios. Já referente àquela questão das pessoas fazerem muitas coisas durante o confinamento, da questão mais frenética, elas dizem: penso que essa hiperatividade das primeiras semanas de confinamento foi um mecanismo de defesa. E depois a Maria Inácia diz: esta hiperatividade surge como um mecanismo de defesa, o ocupar do tempo, fugir da realidade. E eu agora deixo aqui uma questão da Elizabeth Amaral, que ela diz: quais as principais mudanças ao nível dos afetos e de bem-estar subjetivo que entendem vir a acontecer?
Pois, eu não faço ideia. Posso especular muita coisa, mas não faço ideia. Não faço ideia, porque é aquilo que eu acho que nós já falámos disso, não é um bocadinho, Isabel, que isto é vivido de forma tão diferente, apesar da semelhança das circunstâncias, como a vida é vivida por dentro, as circunstâncias podem ser muito parecidas entre nós todos, não é? Todos temos, por exemplo, aqui olhamos, basta olhar para o ecrã e todos estamos mais ou menos a parte de cima do tronco, com uma parte de trás a falar, a mexer mais ou menos as mãos. Mas o por dentro e é muito, muito diferente. E, portanto, claro que há 2 ou 3 coisas assim um bocadinho mais societais ou qualquer coisa de que podemos falar, mas é muito cedo, até porque eu não sei quanto tempo é que isto vai durar, quanto tempo é que não vai durar. Por exemplo, esta ideia de não abrirem bares e discotecas, que é bem possível que não venham a abrir, faria com que este fosse um dos primeiros verões da humanidade, não é? Ou pelo menos em 4.000 anos, quer dizer que as pessoas não se embedam em conjunto. Embedam no sentido soft, não é? Mas em que as pessoas não celebram no conjunto. Que é um ritual que tem, quer dizer, mesmo na Segunda Guerra Mundial e etc, que foi muito pior do que isto, que é para não virem dizer que eu estou a comparar, mas bebia-se, não é? Bebia-se, havia espaços comuns e comunitários, que eu acho que vão continuar a haver. Mas às vezes a própria ideia de não vir a existir ainda antes cria assim é um terreno quase da ficção científica. É muito engraçado. Uma coisa, não sei se aconteceu isso, Isabel. Quando na primeira semana, portanto, houve uma coisa, não é? Eu sou escritor e, portanto, agora vou aproveitar isto para escrever e vêm daí obras-primas e toda a gente e o primo a dizerem não, Shakespeare escreveu as melhores peças quando estava da peste. E depois, depois pensei, mas espera aí, de repente apercebi-me uma coisa, todas as séries da Netflix estavam todas no passado, já não eram contemporâneas. E, portanto, eu tinha que dizer se escrevia uma coisa que se passava no passado ou se passava agora na pandemia. E as regras eram completamente diferentes, porque a maior parte das histórias, e às vezes faço esse exercício, estou a ver uma série e penso, como é que era isto na pandemia? Não dava. Que é, de repente, parece que houve uma alavanca histórica, não é? E entramos num tempo novo e ainda estamos um bocado a perceber o que é que traz, o que é que não traz, se volta tudo ao mesmo, se não volta. Por isso acho que principais mudanças é que devemos esperar do bem-estar e não sei, não faço ideia. Espero que sejam boas, mas não consigo prever. É um bocado como no princípio da guerra a pessoa está a dizer o que é que vai acontecer sem sequer saber que exércitos é que vão ganhar ou não vão ganhar. Se a vacina chega daqui a 3 meses ou daqui a um ano, se há uma segunda vaga, uma terceira, se não há. Isabel? Portanto, não pensaste em escrever nenhum livro ou nenhum romance? Não, escrevi, quer dizer, de vez em quando ainda dá para escrever qualquer coisa, mas acho que é esta coisa, de repente há um marco histórico que nos muda a todos. Por exemplo, é muito giro quando nós vemos um filme antigo e sabemos que vai acontecer um evento histórico, não é? Por exemplo, há um filme qualquer que era no 11 de setembro e eles dizem que é o 11 de setembro, mas é de manhã e tu sabes, e agora os aviões vão, aquilo vai mudar tudo. Ou outro dia estava a ver a Herdade, não é? E eles estão a ir para casa e ligam o rádio e toca a Grande Vila Morena. E o espectador sabe, agora aquilo vai mudar tudo. Ou no Pearl Harbor, ou seja o que for. E eu acho que nós estamos no meio do vai mudar tudo. E daqui a uns anos, quando eles contarem histórias, tenho a certeza que vai haver histórias em que as coisas estavam a ir num certo modo e depois aconteceu a pandemia. E também estava a pensar como é que as novelas vão fazer para o ano. Vão saltar isto? Vão pôr personagens a sair e a pôr-se máscara? Vão fingir que isto não existe? É que isto cria as coisas, das coisas grandes às coisas mais pequenas, há tantas alterações, não é? Que torna-se impossível quase contar uma história sem que haja um pequeno detalhe. Pode ser um detalhe do fundo, não é? Ser a mesma história e não sei o quê, mas depois de repente alguém pôr máscara. Mas é um antes e um depois, não tenho poucas dúvidas. Nem o 11 de setembro, nenhuma coisa no meu período de vida foi tão disruptiva, tão um antes e um depois, como isto. E como estamos no durante, eu aí sou... Sim, e nós também damos sempre talvez muita prioridade ou muita importância à questão externa, não é? Obviamente que isto é sempre uma questão de interação entre este acontecimento e depois a experiência, a vivência de cada um, o modo como cada um conseguiu de facto adaptar-se, ajustar-se, transformar alguma coisa, portanto é difícil generalizar, obviamente, não é? Até porque acho que ontem também reparei que havia imensos jovens, por acaso todos eles com
um determinado modo de vestir mais ou menos idêntico, em que tinham umas máscaras muito sugestivas e, portanto, eu pensei, estes apanharam isto como uma forma de moda e isto tornou-se muito mais uma moda do que propriamente qualquer coisa de proteção, não é? E de consciência, pareceu-me a mim. Portanto, isto depois é aproveitado de diferentes modos, não é? Não sei, não tenho assim muito a ideia de que vá mudar muita coisa. Em relação às crianças, por acaso tenho aqui uma perspectiva um bocadinho diferente da tua, porque tenho sempre a ideia que a criança se molda melhor, não é? Se adapta melhor. Estava a pensar de perdas, de luta. A criança tem sempre a capacidade de brincar e de renovar e de... Sim, eu conto bastante. Eu acho, sim, eu acho que uma coisa não anula a outra. Ou seja, eu acho que muitas crianças se adaptaram a isto com muito mais facilidade que muitos de nós, a trabalhar online e essas coisas. Eu tenho uma sobrinha de 3 anos e a minha irmã pôs o Frozen a dar e não sei o que mais, e a certa altura no Frozen os pais dizem sobre a Elsa, dizem, temos de esconder delas os poderes, temos de esconder os poderes dela, qualquer coisa. E a minha sobrinha perguntou à minha irmã, é por causa do Covid? Portanto, o que mostra que aquilo, para uma miúda de 3 anos, não é, automaticamente integrou aquilo e, portanto, é um bocado... Quer dizer, para eles a coisa é dita. Os adultos dizem que isto é assim, agora é assim. O que eu... Não era a questão da adaptação, porque eu acho que eles se adaptam e essa fase que eu detesto agora, que é o novo normal, que está toda a gente porque o novo normal, o novo é normal, pronto. Mas acho que elas se adaptam até mais que muitos adultos. Mas acho que o tipo de coisas das quais estivemos privados são ainda mais importantes na infância. Portanto, a rua, o jardim, o toque, os outros, são ainda mais importantes na infância. E por isso é que fico um bocado, não é muito, mas fico um bocado preocupado que se isto se prolongar, de que impactos é que poderá vir a ter nas crianças. Eu, no início, tinha muito esta esperança de que, pelo menos, a ideia do respeito pelo outro e que estamos todos, em última instância, em muitas situações, estamos na mesma circunstância, não só aqui em relação ao Covid, tinha a esperança de que isso fizesse as pessoas pensarem um bocadinho sobre isso, não é? Mas agora estou a perder essa esperança, ou seja, não acho tanto. Falou-se de algumas ondas de solidariedade, mas mesmo algumas me pareceram aspectos muito mais exteriores e de manifestações exteriores, do que depois haver realmente aqui uma mudança interna de podermos pensar o que é que tem sido isto da relação com os outros, como é que nós nos colocamos na relação com o outro, respeitamos ou não respeitamos, cuidamos ou não cuidamos de nós e depois dos outros, não é? Porque isto está sempre em interligação e aí acho que, não sei se houve assim tanta mudança quanto isso. Eu acho que a natureza humana é a natureza humana, não é? Não. E, portanto, as coisas adaptam-se às circunstâncias, mas a estrutura está lá. E é um bocado a mesma. Eu acho que também um certo aligeirar veio também com uma sensação de que já não era tão grave. Porque acho que acredito na sinceridade e na genuinidade de muitas ofertas de ajuda e etc. nas primeiras semanas, em que a sensação era de que isto era grave e vinha aí, portanto temos... E agora começa a haver uma sensação, está bem, sim, já dei para esse peditório, mas agora também quero divertir-me, ou agora também tenho que tratar da minha vida, e que é um bocadinho... As pessoas adaptam-se a tudo. Portanto, em qualquer circunstância, a partir de certa altura... A natureza de cada um depois, quer dizer, há ali uma fase de adaptação, mas depois não. A maior parte das pessoas voltam um bocado àquilo que era, mais intenso, menos intenso. Mas... Na realidade também temos de continuar a viver, não é? Não, o mais possível, e eu não tenho, quer dizer, desejoso de ir à praia, e não foi porque não calhou, mas também penso que Portugal teve muita sorte. Teve muito mau tempo nas primeiras semanas. Porque nós também somos corpos e os nossos corpos reagem às estações. E nos últimos dias, pelo menos aqui em Lisboa e acho que no resto do país, o meu corpo sentiu coisas que me lembraram, trouxeram memórias de outros verões e de outras coisas. Há toda uma coisa de cheiros e
e de sabores e de toques e não sei o que é que tem a ver com o verão, que só estão presentes para aí aqui há uma semana ou pouco mais. E são coisas que puxam para fora, puxam o corpo para a rua, não é? Ir para a praia, para se vestir de outra maneira. Porque não é? Eu comprei gaspacho pela primeira vez, já não comprava gaspacho há imenso tempo e, portanto, voltou o tempo do gaspacho, não é? Está sempre... que é um bocado estas coisas cíclicas do ano e, portanto, acho que as pessoas fecharam um bocado o confinamento e tudo na parte daquela primavera má que tivemos, de chuva e tal, está-se bem em casa, não sei o que mais, e agora, pronto, veio a chuva, passou a fase inverno da primavera, agora estamos na fase verão da primavera, mas vamos ver, temos que correr tudo bem, mas vamos ver, acho que ainda é um bocadinho precoce, se calhar. Temos aqui uma questão acerca do autoconhecimento do Bruno Neto. Obrigada, Bruno. A questão é a seguinte: a propósito da solidão que adveio destes tempos, há alguma ferramenta, exercício que possa servir como base de autoconhecimento para quem não está habituado a fazer isso? Ferramentas não conheço, acho que esta questão, esta oportunidade. Tens aí umas. Pois é, tu tens aí. Podes falar um bocadinho. Product placement, não é? Não, de ferramentas eu ia dizer ler, não é? Porque eu lembrei-me de ler e depois pensei, peraí, já agora falo disso, não é? Não, e até diz, porque diz, não diz aqui, diz no Moby Dick, o subtítulo que nem fui eu que escolhi, foi na editora, mas é um homem em busca de si próprio. Portanto, tem a ver com o autoconhecimento. Portanto, que é o Moby Dick. Mas eu acho que a arte não é uma ferramenta, não gosto de chamar a arte uma ferramenta, mas eu acho que a boa literatura, a boa música, o bom cinema, a boa pintura são sempre possibilidades de mais autoconhecimento e de que há coisas que eu descubro sobre mim em quando, não é, durante um certo, ao ver um certo filme, ao ler um certo livro, ao ouvir uma certa música, não é? Há certas coisas que eu descubro sobre mim, muitas coisas que eu descubro sobre mim. Mas aí não voltamos outra vez ao mesmo, depende da função que isso tem para cada pessoa, porque no teu caso tu descobres noutras situações, eu acho que às vezes é uma maneira de se evadir. Sim, por isso é que eu disse algumas vezes, ou seja, e aí é a grande diferença um bocado entre arte e entretenimento e tudo isso, embora eu acho que a pessoa pode até acho que é um bocado uma coisa de circunstância, de favorecer a possibilidade que depois pode acontecer ou não. Porque há obras supostamente primas e não sei o que me deixam, não é, frio que nem um bacalhau seco. E, portanto, aquilo não me faz nada, não descubro nada, não é. Eu acho que era o Mike Tyson que dizia que teve a ler Dostoiévski na prisão e não fez nada por ele. Mas quer o outro. Isto é, essas coisas do autoconhecimento muitas vezes passam também por eu chegar a mim através de outra coisa, através do outro, através de outro espaço, através de outras palavras, através de outra música, não é? Agora, a ideia é um... O autoconhecimento começa sempre muito por o que é que isto me fez sentir, não é? Mesmo na relação com o outro, não é? Se nós vamos a um encontro com outra pessoa, mas porquê é que a pessoa disse aquilo e eu fiquei mais aborrecida? Ou porquê é que agora fiquei mais nervosa quando disse não sei o que, ou pareceu-me que a pessoa não gostou tanto quando eu disse isto assim. Faz parte do autoconhecimento, não é? É eu olhar e dizer, mas porquê é que eu senti isto? Ou o que é que eu estou a sentir? Ou o que é que o outro me fez sentir? Ou o que é que eu fiz sentir ao outro? Acho que a base começa sempre por aí, não é? Ou como tu dizes, porque é que este filme me levou às lágrimas, não é? Pode ser um croissant, pode ser, mas é muito isso. O que é que eu sinto e não o que é que eu devia sentir, porque às vezes é muito mais interessante, não é? Às vezes é uma coisa, eu adoro discutir cinema e, portanto, às vezes estás a falar de cinema com alguém e alguém diz-te a coisa que acham que eu quero ouvir e, portanto, falam de qualquer coisa de um filme qualquer. Não, gostei muito porque a fotografia está muito não sei o que, não sei o que mais. E, não quer saber disso. Quer saber porque é que aquela pessoa que tem aquelas circunstâncias, que pensa daquela maneira, gostou ou não gostou disto. E não, a pessoa não precisa perceber nada de cinema, não é isso que me interessa. Quer dizer, às vezes pode-se ter essa conversa, mas é muito mais interessante quando alguma coisa, e não é só cinema, mas quando alguma coisa teve um impacto emocional muito forte em alguém, eu fico sempre muito curioso, não é? Quando alguém diz, não sei quem mudou a minha vida, eu fico, é lá. Não é? Então, e eu próprio penso, mas se calhar devia ver aquele filme outra vez, alguma coisa, nem que seja uma coisa terrível, e portanto, porque
há sempre uma ideia de encontro. Nesta coisa do mudou a minha vida, há sempre uma ideia do encontro. E é o encontro amoroso, mas também o encontro amoroso também pode ser com objetos artísticos, com partes geográficas, com maneiras de andar na rua, com desportos, com outras cidades, com uma série de coisas. O próprio também, não é? Sim, são. E muitas vezes são caminhos para o próprio, não é? Que é qualquer coisa de, bem, só quando eu fui ali, ou vi aquilo, ou quando eu passei, não é, dormi uma cesta ali, é que eu descobri sobre mim próprio qualquer coisa. Não é? Eu descobri que eu era capaz de, ou eu descobri que eu tinha medo de, ou eu descobri que afinal não gostava nada de, ou que gostava de, ou que devia mesmo, era por isso é que as epifanias, não é? Por isso que esta coisa, não é? A pessoa está a andar e de repente, não, afinal isto faz tudo sentido, ou afinal isto não faz sentido nenhum. Se calhar podíamos olhar aqui um bocadinho, pelo que eu percebi, o Rui tem estado aqui sempre a desenhar e a pintar, e já temos ali algo concluído praticamente, não é? Que o Rui podia aqui falar um bocadinho do que é que lhe foi surgindo à medida que nos foi ouvindo, ao máximo. Basicamente foi por causa da ideia do título, né? Acho interessante os laços e os abraços. Eu gosto muito de palavras também e acho esse trocadilho interessante porque os abraços também são laços, não é? E então tentei transportar isto aqui um bocado para um desenho e comecei a precisar-me fazer este abraço com um nó, que ao mesmo tempo é um laço, porque estamos nesta situação também, então podemos ou devemos, mas se calhar não podemos. Há aqui um misto de coisas, então eles estão aqui a querer se abraçar, mas há ali um embaralhado ali nos braços deles. Foi isso que eu quis transportar. Ótimo, porque agora fez-me pensar, e obrigada, Rui, e está giríssimo, e fez-me pensar num aspecto que nós não falámos, que é este, que há laços que também têm nós, não é? Que são também é verdade. Há relações depois de tal modo, e às vezes nocivas, não é? Mas em que as pessoas estão ali metidas e que não conseguem desenliar. Sim. É que, não é? E é um bocado a imagem do Alexandre e do nó górdio, não é? Que às vezes só mesmo uma espada no meio do nó é que desata aquilo. Mas também um bocado esta ideia a imagem fez-me lembrar um bocado os polvos, não é? Um polvo com muitos braços e esta coisa de rodear o outro, mas a imagem do polvo pode ser tanto rodear, mas também esganar, não é? De haverem certos abraços que são um bocado como a expressão abraço da serpente. Pois. E que, portanto, também a pessoa tem que ter abracinhos, tudo bem, mas tem que ter cuidado com quem abraça e por quem se deixa abraçar, não é? Porque há abraços que são... é um bocado como quase um contínuo, não é? Aquilo que contém também pode prender. Portanto, até que ponto é que estamos a conter alguma coisa e até que ponto é que estamos a sufocar ou limitar o outro. Quer os abraços, quer os laços, porque há laços que também são muito mais sufocantes ou mais limitantes do outro. Sim, aquela expressão as amarras, não é? Que a pessoa tem que cortar as amarras ou que está preso ou que não sei o que é uma âncora à volta do pescoço. É engraçado que as metáforas depois dão muito esse imaginário, não é? Das relações e os casais que faziam aquela coisa que, enfim, não vou debater esteticamente, de pôr os cadeados nas pontes, não é? Sim. Então o cadeado, que eu sempre achei uma metáfora um bocadinho, vamos pôr uma coisa dura, pesada, fria, metálica que vai enferrujar aqui num sítio onde nunca vamos voltar, em simbolizar o nosso amor, que é toda uma coisa, prefiro um laço aí de facto de seda, ou uma coisa de lã, ou uma coisa qualquer, mas acho a metáfora do cadeado como uma coisa parece que a pessoa ficou presa àquilo, enquanto com aqueles nós de marinheiro que depois a pessoa, se quiser, basta puxar assim, aquilo se desfaz, é muito mais elegante. Já apareceram todas, significa que está na nossa hora, é isso? Sim. Também já respondemos a todas as questões e já fizemos bastantes comentários, portanto acho que também já está na hora de finalizar, já são quase 8. Muito obrigada, Rui, acho que está mesmo muito gira a tua tela, gostei muito, está muito bom, muito bom. Quero também agradecer mais uma vez à professora Isabel e ao professor Nuno por este maravilhoso final de tarde. Acho que foi mesmo muito, muito bom. Tivemos muitas pessoas a assistir e diversos comentários.
Acho que toda a gente gostou muito, acho que foi um tema muito bom. Eu particularmente gostei. E também agradecer à Patrícia Câmara, mais uma vez, por possibilitar estas sessões do falatório e a todas as pessoas que todas as semanas nos continuam a assistir às nossas sessões. Muito obrigada, significa muito para nós. Para a semana vamos estar de volta, então, com mais uma sessão. Estejam atentos. Durante a semana vamos publicar o próximo tema do falatório. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado.